Seja muito bem-vindo a mais uma disciplina, meu querido aluno, disciplina de sustentabilidade empresarial. Sou o professor André Novaes e nessa aula você vai entender a importância disso para a sua carreira enquanto profissional. Quando você entende a importância de determinada disciplina, determina se você vai dedicar a ela muito ou pouco. Eu espero que muito. Então vamos lá, não vamos perder tempo, vamos já para a contextualização deste tema. Quando a gente fala de sustentabilidade empresarial, duas coisas podem acontecer. Você trabalhar numa empresa pequena ou você trabalhar numa empresa grande. Se você trabalha numa empresa pequena, bem, vai precisar muito disso. Mas se você trabalha numa empresa grande ou quer trabalhar numa empresa grande, numa multinacional, duas coisas podem acontecer. Você pode ir para o nível operacional ou para o nível estratégico. No nível operacional, você vai estar ali somente no dia a dia. No nível estratégico, você vai pensar no longo prazo. E se você quer pensar no longo prazo, se tornar um gestor, não ser um mero analista, duas coisas podem acontecer. Você pode se acomodar numa posição de supervisor, coordenador, ou querer se tornar um tomador de decisões. Se você quer se acomodar, tudo bem. Mas se você quer crescer profissionalmente e tomar decisões, duas coisas podem acontecer. E essas duas coisas que podem acontecer são você tomar decisões meramente locais, que vai impactar somente ali onde você está, a sua equipe local, às vezes poucas pessoas, e está tudo bem. Ou você pode pensar global, decisões que impactam toda a cadeia de suprimentos e toda a organização que você está inserido. Aqui é onde se diferencia os meros supervisores de grandes gestores, CEOs, CFOs e por aí vai. Se você quer só agir local, tudo bem. Mas se você quer agir globalmente, duas coisas podem acontecer. Uma é você agir pensando somente no custo. Eu vou reduzir custo, vou diminuir os meus custos e melhorar minha eficiência operacional. Isso está tudo bem. Ou você ser um procurador de oportunidades. Alguns que você deve investir, que você deve priorizar para conseguir melhorar a eficiência, não pensando somente em custo, mas também pensando em custo. E se você quer ser um tomador de decisão de uma maneira global que procura oportunidades, duas coisas podem acontecer. Você vai causar uma transformação. E essa transformação na empresa, ela pode ser de duas maneiras. Uma, simplesmente entrando mais dinheiro, melhorando a receita da empresa que ela está ali. Ou você pode mudar, inclusive, toda a sociedade. E esse último ponto é onde a gente define empresas que são socialmente corretas das que aquelas que visam somente lucro. Então, quando você fala em sustentabilidade empresarial, é você entender desde onde ela é aplicável até que ganho ela pode trazer para fora da empresa. Eu espero que você não corra o risco da ignorância, porque se você não aprender sobre sustentabilidade empresarial, provavelmente você vai ficar fadado a níveis operacionais de grandes empresas ou às vezes trabalhando para empresas familiares, empresas pequenas. Então, quando você ignora isso, você limita suas oportunidades. Então, aprender sobre isso vai te trazer vocabulário novo, uma ideia geral de como que funciona essas organizações, relatórios e coisas do tipo. Então, muitas empresas às vezes acabam filtrando alguns candidatos porque sabe um pouquinho a mais do que o outro. E às vezes esse pouquinho a mais pode ser conteúdo sobre sustentabilidade. Então, uma empresa de pequeno porte, uma empresa familiar, ela não vai ter uma demanda muito grande sobre sustentabilidade empresarial, porque ela tem outras coisas para se preocupar e as decisões às vezes são centralizadas nos donos da empresa, na família ou coisa do tipo. Então, a sustentabilidade não vai ser uma prioridade muito imediata. Então, às vezes, tentar implementar isso em empresas pequenas, você vai ser só ignorado. Por que que acontece isso, então? Vamos lá. Decisão centralizada, vai estar as decisões baseadas nas mãos de poucas pessoas. Você tem pouca pressão, você não tem, por exemplo, a prefeitura cobrando que as empresas locais sejam sustentáveis, e eles sempre vão acabar vendo a sustentabilidade ou investimentos nesse tipo só como custo ou um luxo.
uma coisa distante da realidade. Às vezes essas empresas pequenas, às vezes estão lutando para conseguir pagar os funcionários, ou simplesmente não vê a necessidade de se investir nisso. Já as pequenas, médias, grandes empresas e principalmente empresas multinacionais, elas já vão operar por uma lógica de escala, e escala traz a visibilidade e padrões globais. Antes, os padrões globais ficavam muito voltados somente à qualidade e normas de segurança e coisas assim. Hoje a gente já começa a ver algumas demandas do meio ambiente, regulações, certificações, e isso daqui passou a se tornar como uma exigência. Na Europa, por exemplo, não se consome produtos do agro brasileiro porque aqui é utilizado defensivo agrícola e lá é proibido. Então isso acaba limitando às vezes alguns mercados. Aqui nesse quadro eu não vou ler, depois se você tiver curiosidade, você vai e estuda, é um conteúdo adicional e está em inglês, e eu espero que você saiba um pouquinho de inglês ou tenha a vontade de aprender, porque isso daqui vai enriquecer seu vocabulário quando você estiver pleiteando vagas maiores. Então a exigência global passa a ser também de investidores, e dentro dessa gama de investidores nós temos a sigla ESG. Nós vamos ver ela com mais cuidado, mais afinco nas próximas aulas. Então, o investidor quem que é? O acionista, é o empresário, fundos de pensão, ETFs, offshore, seja lá quem for, que se coloca dinheiro em empresas. E às vezes uma das formas de se filtrar empresas, porque tem empresas que são muito boas do ponto de vista financeiro, é filtrar pelos critérios ESG, que é a parte de meio ambiente, social e governança. A maioria deles ficam só na governança, tá? Não vou mentir para vocês, tanto é que vocês têm uma disciplina só sobre governança, portanto que é importante. Não que os outros não sejam, por isso nós temos essa disciplina. E mais à frente a gente vê isso com mais cuidado. Então entenda que a sustentabilidade passa a ser agora uma exigência quase que inegociável, principalmente dentro de alguns mercados, tá bom? E esses mercados geralmente são de valor agregado. São de alta renda, produtos de alta tecnologia e coisas do tipo. Então vamos lá, a realidade dentro da empresa, a forma como que você enxerga a sustentabilidade vai definir o valor estratégico para a organização. Tem empresas que são muito ligadas a isso. Que pertinho de nós, que eu posso citar um exemplo que foi onde eu já trabalhei, é a Alcoa. Eles sempre vão ter um discurso disso e eles fazem realmente acontecer. Tanto é que eles estão há mais de 60 anos na cidade, nunca teve nenhum problema e continua operando dentro da cidade, tem um parque ecológico, faz ação social, enfim. Então, com a forma como você enxerga, duas coisas podem acontecer. No caminho número 1, você vê somente ali no nível operacional. Opa, perdão. E dentro do nível operacional, meu querido, é onde você não quer ficar. Porque no nível operacional, geralmente, não se tem bons salários. Nível operacional é onde a galera fala assim, vamos fazer uma campanha aqui do meio ambiente e vamos usar folha reciclada. Vamos agora categorizar o lixo e fazer separadinho. Então, isso é uma coisa muito pequena dentro de uma cadeia muito grande quando você está pensando num escritório com 50, 100 pessoas. E você fica ali numa coisa de rotina, de processo, repetitivo, e principal, você vai estar executando decisões que outros tomaram. Então, nível operacional, você não quer ficar nele se você quiser ganhar mais dinheiro e crescer, tá bom? E estar no nível operacional não significa também ter menos dor de cabeça, não, porque é o final da linha, é onde chega toda a cobrança. Vem a cobrança lá de cima do CEO, aí vem descendo, chega no gerente, chega no supervisor, depois chega lá no nível operacional. Tá? Então, se você não entende sobre coisas que são globais, provavelmente você corre um risco real de estar numa estagnação e obsolescência profissional. O caminho 2 é você ter um crescimento estratégico, é você começar a enxergar como ações locais impactam globalmente a empresa. Às vezes, se você vai falar de uma redução na utilização de folhas, por exemplo. Se você fala só de um escritório, é muito pouco, mas se você fala de 200 escritórios espalhados pelo mundo todo, já começa a representar alguma coisa em coisas de custo.
Então você começa a ganhar um assento na mesa onde estratégias de longo prazo são definidas e moldadas. Então você participar desse tipo de decisão, você precisa ter este tipo de visão. Eles nunca vão colocar uma pessoa que tenha a visão só do apagar incêndio. É a pessoa que tem a visão de, olha, isso daqui não pode acontecer mais e o que vamos fazer para melhorar. E uma visão sistêmica vai ajudar a entender como a sustentabilidade conecta todas as áreas da empresa. E aqui tem uma palavra-chave, que é gerar valor real. Valor real, trazer resultado para a empresa. Então, não são todas as organizações que prezam por isso, mas eu te garanto que a maioria das que estão lá no Great Place to Work, que são as melhores empresas para se trabalhar, com certeza vão ter esse tipo de abordagem. A nova linguagem dos negócios. Então nós temos aí o principal que vamos ver mais à frente, que é o ESG, o risco, estratégia, governança, vocês têm uma disciplina só disso, estratégia vocês já devem ter visto alguma coisa. E aqui o mais importante que eu quero que vocês assimilem é a necessidade de vocês aprenderem a falar essa língua. A língua corporativa. Porque quando você estiver num processo seletivo e eles te dão um estudo de caso qualquer, um desafio para resolver, e você consegue colocar esses elementos, que quer dizer que você conhece sobre essas coisas, a visão sobre você dentro desse processo muda, tá bom? É você saber quando, eu vou fazer algo aqui e eu vou fazer essa apresentação dentro dessa dinâmica e você não conta para ninguém, tá? Do seu grupo que você está fazendo ali, na sua vez você vai falar. E não podemos deixar de descartar as esferas do meio ambiente, social e governança. Então, são coisas para você colocar dentro do seu vocabulário aí, para você estar no mundo corporativo. Então, vantagens, foi feito um estudo, vantagens que esse tipo de conhecimento traz, foi feita uma pesquisa, você pode ver que a maioria dos pesquisados já não são só graduados, já possuem especialização, e uma parte possui inclusive mestrado. Então a primeira coisa quando você aprende sobre isso é que você se tornou um ativo estratégico, você deixa de ser só um custo operacional, de ser só um número que está lá trabalhando para a empresa, e eles começam a ver você como uma pessoa para ser formada a longo prazo dentro da longevidade da empresa. Então, isso quer dizer plano de carreira. Visão sistêmica, entender a cadeia global, plano de carreira. E o crescimento acelerado, né? Então, que esses respondentes disseram que o domínio da sustentabilidade abre portas para cargos de liderança e conselhos de administração. Então, isso aqui mostra que tem uma relevância, de fato, na valorização do profissional que entende e trabalha e consegue dominar essa esfera da sustentabilidade empresarial. Sustentabilidade, portanto, é oportunidade. Não é apenas fazer o certo, é um caminho estratégico para você crescer também na sua carreira. Para você crescer nessas empresas, você tem que falar a língua delas, ok? Se você está na parte financeira, você tem que saber falar a linguagem financeira. Você tem que saber. E quando você aprende sobre isso, você começa a se destacar sobre os demais. Aqui tem mais alguma coisa sobre o ESG, vamos ver nas próximas aulas, não se preocupe com isso agora. Então chegamos ao fim, meu muito obrigado por ter ficado até o final da aula e não se esqueça de olhar as atividades, meu até logo, tchau, tchau.